pessoal, Paulo Adair novamente, aqui do Papo Net. Dessa vez entrevistando, batendo um papo aqui com um consultor, Marcelo Ferreira, consultor de produtividade, qualidade e integração de processos gráficos, com 35 anos de experiência, formação em Black Belt 6 Sigmas, formado em gestão de organizações na Uninove, publicidade e propaganda pela PUC Campinas, auditor líder ISO 9001 e formado no Senai Teobaldo Benignes. Tá? É um grande prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Eu estive recentemente num webinar que você participou e a repercussão das colocações que você fez naquele webinar foram muito importantes para esse momento que a gente está vivendo. Agradeço imensamente você ter achado aí um momento, aí um tempinho na sua agenda, que não deve estar fácil no meio dessa crise toda, para falar com a gente. E queria deixar a palavra com você para suas declarações iniciais aí sobre a situação que a gente está vivendo. Obrigado. Olá, Paulo. Obrigado pelo espaço que você está abrindo aí para a gente, né? Realmente a gente está tendo bastante procura aí dos empresários e também do pessoal de produção, que a gente tem mais contato também, né? Pessoal de PCP, de produção, para ver como é que fica essa situação. O pessoal já está interessado no pós-Covid, né? Sim. Então a gente tem que tá dando uma acalmada neles e buscando os planos para essa situação de reorganização e reestruturação, principalmente nesse período de confinamento, né? Então, esse o principal ponto. Quero dar também um bom dia aí a todos que estão nos vendo e estamos à sua disposição aí, Paulo. Ok. A gente está vivendo uma situação, queria que você explanasse um pouco aí da sua visão, da sua área, né? De produtividade, qualidade, integração de processos, que é fundamental também, que você desse um panorama aí dessa situação, porque fica difícil para nós, para todos nós, da minha geração, e mesmo da minha geração, né, ou da nossa, com 30, 40 anos de experiência, a gente viveu muito poucas situações similares a essa, aliás, nenhuma situação similar a essa. Já tivemos crises econômicas, algumas crises econômicas profundas, graves, mas nenhuma que fosse concomitante com uma crise sanitária, uma crise de saúde, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque todo mundo está perplexo, sem saber exatamente como reagir numa situação dessa. Paulo, a gente tem aí um paradoxo, né? Não muito próximo, né? Vamos falar aí de quase 100 anos atrás, né? Onde nessa situação da doença a gente teve lá a gripe espanhola e praticamente na mesma década, né? A gripe espanhola foi de 1918 a 1920. E na mesma década a gente teve aí em 29 a situação da Bolsa de Nova York, né? Depois nós tivemos umas sucessões de crises econômicas, né, ou de saúde, mas não com tanta intensidade e a tempestade perfeita que se formou agora, né, em relação a uma questão muito grave de saúde, que é o Covid-19, uma questão também da economia global, né, e trazendo para o Brasil as estratégias que foram montadas, né. Então, nós viemos aí com um novo governo e estava começando a engrenar no ano passado, né? Nós viemos com um novo governo aí com uma parte de liberação, né? De recursos, de atuação mais liberal. Agora, a globalização em geral, ela mostrou seus problemas, né? Ela mostrou essa centralização e a dependência que o mundo inteiro tem da China, né? Então, são cenários que vão ter que ser revistos, né? Então, se a gente pegar lá a situação da gripe espanhola, lá nós tivemos, naquela época, em 1918, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no mundo. Nós tivemos 500 milhões infectados e tivemos 50 milhões de mortos naquela época. Então, 10% das pessoas infectadas, elas vieram a falecer, né? Então, a estimativa de vida também naquela época, por falta de saneamento básico, tratamento de esgotos, essa saúde também,
A gente tinha naquela época a média de vida de 35 anos de idade, né? Hoje, o que a gente tem, ao invés desses 25%, é lógico que o Covid está no começo, nós estamos aí com em torno de 4%, 5%, né? Agora, ainda estamos em andamento no mundo com essa situação do Covid, né? Então, ele veio lá de leste para oeste, pegou os países teoricamente mais organizados economicamente em saúde, né? Pegou lá a China, pegou a Europa, chegou nos Estados Unidos e agora nós vamos ver o tamanho mesmo a hora que ele está descendo para a nossa América Central, América do Sul e para a hora que chegar na África também, né? Aí são os grandes perigos, né? Agora, quando a gente fala de produtividade, né? E também de história, né? Eu tenho uma frase que eu coloco sempre isso. Tudo que a gente está vivendo, a gente já viveu em algum momento, né, do nosso tempo profissional ou do nosso tempo de aprendizado ou em outros tempos, né? Então, eu normalmente coloco nos meus cursos a seguinte frase: a história e a produtividade são eventos que sempre se repetem. Bem ou mal, mas eles sempre se repetem, né? Então, quando a gente fala das empresas, né, no Brasil, falando num cenário global, não só da parte gráfica, que nós vamos entrar neles daqui a pouco, falando de Brasil, a média da vida das grandes empresas, né? A gente fala das grandes empresas, aquelas que têm de faturamento mais de 48 milhões ano, né? Isso representa 2% só das nossas empresas. A média de vida dessas empresas é de 35 anos. Se você vê, é a mesma média de vida que a gente acabou de falar das pessoas lá no começo do século. É uma visão interessante. Agora, quando a gente fala das pequenas empresas, onde o segmento gráfico está muito constituído, né? Aquelas empresas de baixo giro, mas de muita quantidade, a maioria delas não passa de 5, 6 anos de idade. Então, é esse nicho que a gente busca também na indústria gráfica. Essas empresas pequenas, elas representam aí mais de 90% das empresas que nós temos. Então, é por aí que nós temos que buscar um esforço maior para chegar nesse pessoal e dar as orientações tanto de como alcançar uma melhor produtividade, como também alcançar uma integração dos seus departamentos e dos seus gestores junto à produção, né? Então, a gente vê muita dificuldade, porque a maioria dessas empresas também, esses 90%, são muito familiares. Então, tem conceitos que vai passando de pai para filho, que são os conceitos de você trabalhar em pequenos núcleos, né? É o núcleo de vendas, é o núcleo de planejamento e controle de produção. Muitos não têm sequer um planejamento e controle de produção dentro dessas pequenas gráficas. Um núcleo da produção. Então, é como se fossem pequenas empresas dentro de uma pequena empresa, né? E cada um olhando somente o teu espaço. Então, quando a gente fala dessa integração, a gente busca fazer uma integração do chão de fábrica para cima. Porque a indústria gráfica, ela também é muito sui generis, né? A indústria gráfica, ela é transformadora, né? E a nossa representatividade na indústria de transformação, ela é 2,9%. Agora, dentro do PIB brasileiro, a nossa representatividade é 0,3%. E é muito representada por essas grandes empresas e pelas grandes associações que a gente tem no mercado, né? Então, quando a gente faz essa conta, o nosso poder de força junto ao governo, ele é muito pequeno, né? Então, a gente também tem pouca parte voltada, e a gente quer amplificar essa parte voltada ao pequeno, para que a gente não tenha aí uma perda muito grande de gráficas, principalmente nesse momento, né? Algum ponto aí eu posso continuar? Não, pode continuar. Achei muito interessante essas colocações, essa visão que você colocou aí. E realmente um ponto que me chama a atenção nisso tudo é que nós temos essas pequenas empresas familiares e elas vão ter, principalmente, acho que a prioridade delas, como você diz aqui, vai ter que
se estruturar, se integrar para sobreviver a essa fase aguda da crise. Não seria isso? Porque essa vai ser a primeiro grande desafio, é poder estar vivo quando esse tsunami passar, né? Quando essa grande onda passar. Sim, eu tenho, inclusive, é um artigo que eu vi em 2013 da revista Época Negócios. Eles fazem uma analogia, né, entre as doenças que tem dentro da sociedade e as doenças que tem dentro das empresas, né? Então, a elevada mortandade que a gente citou aí das pequenas empresas, né, também nas grandes, ela pode significar um dinamismo da economia ou disfunções no ambiente de negócio, que é justamente o que a gente acabou de falar, né? Todas essas disfunções que a gente tem nas grandes e nas pequenas empresas. Então, a grande ela tem uma condição ainda mais vulnerável, porque ela tem mais pessoas, ele tem mais departamentos, ele tem mais miscigenação de culturas, né? Quando a gente colocou nesse webinar da semana passada lá, principalmente junto com a Cristina Simões, a importância das pessoas dentro do nosso processo gráfico, pela inteligência do processo, é porque também nós somos muito pequenos dentro da seara de mão de obra especializada, né? Então, nós temos aí uma condição no Brasil hoje, né, de mercado gráfico. Nós temos 177 mil colaboradores dentro da indústria gráfica, né? Então, nós temos aí, em 2008, pegando as crises mais próximas, né? Em 2008, o Brasil estava com um PIB negativo de 4,9, que foi a tal da marolinha, né? Marolinha que virou quase um tsunami na nossa vida aí, né? Então, naquela época, estamos falando de praticamente 10 anos atrás, 2008, nós tínhamos 29 mil gráficas no Brasil, 297 mil colaboradores, em torno aí de 11, 12 colaboradores em média por empresa, né? Em 2014, quando a gente teve mais a sequência da outra crise, quando a gente estava saindo de 2008, nós entramos na de 14, 15 lá, 14, 15 e 16. O nosso PIB chegou a menos 5,6 no Brasil, né? E nós viemos de 29 mil para 24 mil gráficas. Nós viemos de 297 mil colaboradores em 2008 para 210 mil colaboradores em 2014. E o que assusta mais é que agora, nesse 2019, a gente conseguiu um PIB no Brasil aí em torno de 1,1, né? Então, estava começando a se preparar para a retomada. E com a chegada, né, a gente está falando aí da possibilidade de, nesse ano, a gente já ter deflação, refação, recessão, e possivelmente no ano que vem uma depressão, que pode chegar a menos 6%, aí, segundo os economistas que a gente tem acompanhando aí, né? O FMI fez uma declaração ontem e acredita que a depressão vai ser comparável à depressão de 2029, né? A quebra da bolsa de 2029. Os eventos repetitivos, né, que a gente falou. Com o agravante de que é também uma crise sanitária. Ou seja, a situação sanitária da gripe espanhola, numa situação de 3,5 vezes a população que tinha naquela época, né, de 2 para 7, para quase 8, 7,2 hoje, bilhões de pessoas, e além disso ainda uma grande depressão, uma potencial grande depressão. E realmente esse questionamento que você de passagem falou aí, dessa questão dos efeitos agravantes da globalização, que finalmente agora percebemos que o capitalismo está todo dependendo de regimes fechados, né? De regimes fechados. Hoje a gente está precisando comprar máscara de um único fornecedor. É uma coisa absurda, né? O mundo inteiro está correndo atrás de um único fornecedor para comprar máscara, para comprar insumos, para comprar EPI.
né? E você vê que não é nem equipamento de tecnologia, não é nem equipamento de alta tecnologia, né? Coisas banais que poderiam estar sendo fabricadas aqui. As empresas, as empresas de tecnologia, tanto de tecnologia médica quanto de tecnologia em geral, não têm hoje equipes preparadas para desenvolver ou bases para desenvolver vacinas fora de determinados países, né? A gente está tendo problemas aí com respiradores, né? Nós não fabricamos respiradores, né? Ou fabricamos muito pouco. A gente não tem autonomia, a gente não tem autonomia em muitas coisas que são críticas, né? E agora nós estamos tendo que pegar uma senha e ficar na fila e quando eles puderem entregar, eles vão entregar alguma coisa para a gente. Realmente, essa situação, Paulo, da tempestade perfeita, né, que está acontecendo, né, perfeita para a parte negativa do negócio, né? Nós temos também as nossas indústrias, né, elas estão, falando de todos os segmentos, mas principalmente da gráfica, elas estão numa situação de sucateamento, né? Então, quando a política que entra toma um viés de privatizações, que era uma linha interessante, né? Só que a gente começa a ver o seguinte, nós estamos com um ministro realmente voltado, da economia voltado a essa questão, um governo todo voltado, mas agora muda totalmente o cenário. Então, nós temos que ver aquele cara, né, que é o liberalista total, né, tendo que fazer todo um formato de assistencialismo necessário nesse momento. Então, também embola todos os planos de governo e os planos de formatação das empresas também. Só fechando aqueles dados lá da indústria gráfica que a gente colocou agora, né? Nós temos os dados de 2019, né? Então, a gente tinha caído lá de 297 mil colaboradores para 210, de 2008 para 14, e de 14 para 19, nós viemos a 177 mil. Caramba, que queda! Isso foi um tombo. Então, a gente encolheu 41% de colaboradores. 41%. Em 10 anos. Assustador, assustador. Assustador isso. E de gráficas também, né? Que nós viemos lá de 29 mil gráficas para 18 mil gráficas agora. Né? E mais de 90% dessas gráficas são pequenas, né? Microempresas. Sim, são pequenas, são familiares, muitas vezes não têm um conhecimento de gestão dentro dessa empresa. Então, e não tem processos informatizados também, provavelmente, né? Sim, aí que a gente busca, né, essa situação, né? Ela precisa trazer, primeiro, a sua sobrevivência, né, dentro do mercado, né? E como é que ela tem que fazer? Ela tem que mudar internamente e externamente ao mesmo tempo. Ela tem que trazer essa integração dos processos, olhando, né, o que a gente vende dentro das gráficas. Nós não somos uma manufatura de transformação total na essência, né? Assim como uma montadora de automóveis, uma montadora de celulares, até com essa situação da globalização e dos insumos lá e matérias-primas da China, principalmente para cá, nós paramos antes do Covid chegar aqui, essas indústrias, por falta de abastecimento. Quando a gente chega na situação das gráficas, né, nós temos commodities aí que são dolarizadas, né? Mas a gente trabalha para o local, né? E não para o local, né? Na maioria das empresas. Então, nessa situação, internamente, ela tem que ter as suas integrações de processo naquilo que ela vende, com alvo naquilo que ela vende. Mais de 95% das nossas empresas, ela vende horas de máquina, elas são prestadoras de serviço. O principal coeficiente não é o produto. Ela não é dona do produto como a Volkswagen é do dela, ela não vende o produto dela. Com raras exceções, né? Como a Tilibra, que faz o projeto lá dos seus livros, dos seus cadernos, dos seus moleskines. Ela faz o quê? No melhor planejamento para a otimização da linha de produção dela. Agora, nós não. Nós fazemos materiais de comercial, blocos, talonários, fazemos revistas, fazemos catálogos, fazemos livros, fazemos envelopes, fazemos sacolas. Então, a gráfica, quando ela começa a captar este monte de linhas de produtos diferentes, e o projeto
pouco atua sobre esse projeto, o projeto é do cliente, não conhece que equipamento vai rodar, nada, ela tem uma perda de eficiência gigantesca aqui. Então, são dois trabalhos: organizar as linhas de produto, ver as linhas que são rentáveis mesmo e trazer naquilo que essas grandes empresas fazem de transformação, trazendo uma padronização. Vamos lá no histórico lá do Henry Ford, né? Ele podia ter qualquer carro desde que a cor fosse preta, tinha que ser preta. Né? Era a padronização. Lógico que isso também acabou influenciando lá na Bolsa de 29, né? Porque tanto o Ford como o Taylor falou na situação do acúmulo, da superprodução, né? E a superprodução é o primeiro para eles lá dentro dos 7 desperdícios lá dos conceitos do Lean Manufacturing, né? Exatamente. Essa questão de padronização aí, ela tem um componente histórico que pouca gente se lembra, né? Mas a indústria, depois de Henry Ford fazer a linha de montagem, a indústria, e principalmente os alemães, eles criaram um comitê de normalização, isso logo pós-guerra, e que veio a gerar a famosa e original norma DIN, que foi o que permitiu a reindustrialização entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que foi muito utilizado por Hitler quando ele assumiu, para fortalecer a indústria em questão das padronizações. A norma DIN permitiu que todos os segmentos industriais utilizassem o mesmo tipo de parafuso, dentro das mesmas normas, né? E isso facilitou a industrialização e houve uma explosão industrial na Alemanha. Tanto que depois da Segunda Guerra, com o surgimento da ONU, também se criou as normas ISO, né? Baseadas nas normas ISO. Muitas das normas ISO são cópias, né? São baseadas, inspiradas. Não vamos dizer cópias, vamos dizer inspiração, né? São inspiradas nas normas ISO originais. Então, a normalização, no momento de crise, principalmente, a normalização, reduzir a quantidade, né? Concentrar, focalizar os processos, focalizar os métodos, as especificações, realmente é uma saída, é concentrar esforço, né? Basicamente é concentrar esforço, ter foco. E a empresa não precisa ter necessariamente na parede só o certificado. Ela precisa ter o certificado entendendo que é para os seus processos internos, né? E na tratativa. Quando a gente fala, eu certifiquei 3 empresas gráficas que a gente atuou, né, como colaborador, como assessor de diretoria, né? Uhum. Então, nessas 3 empresas que a gente coordenou o departamento da qualidade integrado com os outros departamentos, nós trouxemos todos os conceitos da ISO. Agora, tem um conceito dentro das gráficas, que ele dentro das gráficas e de certas outras indústrias também, que é aquela situação do foco no cliente. Uhum. O foco no cliente é um baita de um desvio de interpretação nossa dentro do Brasil, né? Que, principalmente na área gráfica, que é o cliente externo pode tudo. E não é. Quando você traz isso, as traduções levam a essa situação, né? E os conceitos também, e os paradigmas levam a esse ponto, né? O foco no cliente não é no cliente externo, é nos clientes internos. Para que você tenha uma passagem dessas integrações, uma passagem de produto de fase a fase, que você tenha verificações e inspeções e controles e procedimentos e averiguação de desvios, as causas desses desvios, internamente. Se você fizer essa situação internamente, você já vai estar garantindo o seu melhor produto lá fora. Agora, quando a gente traz nas gráficas essa situação de foco no cliente, os departamentos de vendas, os vendedores vão ficar putos comigo, né? Desculpe o termo chulo aqui, né? Mas quando o pessoal vê somente a relação comercial, ele acaba fazendo o quê? Ele amplifica aquela situação para dentro da gráfica, que é aquela que desmonta aquelas sequências de produtos e projetos diferentes e interfere também no custo e na produtividade. Se eu rodar um livro didático que ele requer baixas exigências pela sua configuração de uma qualidade, eu posso rodar ele numa rotativa a 30, 40 mil por hora.
Se eu pegar um livro de arte para rodar, né, mesmo que ele tenha uma tiragem para uma rotativa, eu não vou conseguir rodar ele garantindo a qualidade que ele necessita a mais de 10 mil por hora numa rotativa. Normalmente o pessoal coloca em máquina folha um livro desse, né? Então, se você pegar numa máquina folha, numa offset folha, é a mesma situação. Eu posso rodar um livro didático lá na velocidade máxima do equipamento, 15 mil por hora. Agora, se eu pegar um livro todo carregado, com tantos contrastes, com entintamento, com papel couché fosco, né? Se eu for rodar ele no mesmo equipamento, eu só vou conseguir um rendimento ali máximo de 5, 6. Eu tenho que começar a tirar pilhas pequenas, eu tenho todo um cuidado com aquele tipo de produto, né? Então, é muito importante a gente frisar isso. O foco no cliente é principalmente para o cliente interno. Quando você tiver seus procedimentos, seus indicadores, né? Quando a gente fala daquilo de mudar internamente, a maioria das gráficas não tem números, né? Nem do histórico. E aí, muitas vezes, a gente tem que chegar e formatar esses primeiros números para a gente poder ver a real situação dele produtiva, para depois a gente poder prover quais são as situações de turnos, de horários, de velocidade de máquina por linha de produto, e fazer de baixo, né, do operacional, envolvendo essa integração dos gestores lá de vendas, de suprimentos, de PCP, de produção, de logística de entrega, e envolvendo a alta direção. Tem muita gráfica dessas menores, né, que quem está na alta gestão, que precisava estar vendo o planejamento futuro da empresa, ele está lá dentro da operação. Às vezes ele está cortando um papel, às vezes ele está até rodando uma máquina, né? Mas a gente tem que trazer esse conceito, né? E outra coisa, nessa situação que nós estamos agora, é diferente da que a gente estava há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, na administração das empresas, se falava que, olha, você tem que fazer planejamento para 5 e 10 anos. Isso já veio para agora, você tem que fazer planejamento a cada 2 meses. Né? Então, planejamento para os próximos 2 meses. Depois, quando você começar a engatar desses 2 meses, a regularizar a sua situação, você começa a fazer para cada 6 meses. Depois, para 1 ano. Não vai passar os planejamentos das indústrias agora, pequeno ou grande, para um volume maior do que 3 anos. Então, muda também a conceituação da administração produtiva, da administração dessas empresas também. Essa visão ela tem que ser de mais curto espaço, porque tem o fator da tecnologia chegando também. Né? Perfeito, perfeito, Marcelo. Bom, a gente está chegando aqui ao final aqui, a gente poderia ficar conversando aí podemos ficar conversando aí um bom tempo, a gente tem bastante assunto aí. Gostaria de convidá-lo para voltar aqui para a gente falar um pouco mais de outros aspectos, entrar um pouco mais nessas questões que você começou aí a superficialmente delinear, tá? Mas eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, aí, as suas palavras finais aí, para a gente e deixarmos aberta aí a possibilidade de você retornar aqui e continuar esse papo num outro momento aí. Espero que num outro momento onde a situação esteja mais clara e que a gente esteja realmente saindo aí dessa fase aguda da crise do coronavírus. Por favor. Paulo, eu quero agradecer muito a abertura aí do seu canal, do Papo Net aí, para a gente poder trocar essas ideias e chegar mais rapidamente também a essas informações junto com o nosso mercado gráfico, né? Então, quero agradecer essas iniciativas suas, lá do Hamilton e da Tânia da Luz, e também com ondas impressas. A gente vê com a própria a BTG fazendo webinar. Então, nós vamos ter agora também algumas situações lá que a gente está tratando, nosso grupo de consultores está tratando junto com a BTG, e nos próximos 2 meses a gente está buscando aí, de forma voluntária e gratuita, trazer alguns conteúdos de cursos, alguns webinars também voltados ao nosso segmento para poder dar esses direcionamentos também. A BTG está fazendo um esforço muito, muito importante aí digamos assim, na digitalização do relacionamento dela com o mercado, nesse momento de confinamento, o que eu acho muito louvável, um esforço muito grande. Né? O diretor de tecnologia lá, o Bruno Motara, está
coordenando essa questão, e eu acho que vamos ter resultados aí muito interessantes para o mercado. Eu quero aí relatar, aí, realçar, recomendar para os nossos seguidores aí que fiquem atentos lá nos canais, nas redes sociais da ABTG, ou no próprio site da organização, que é o abtg.org.br, porque vem novidades aí muito interessantes nas próximas semanas, eu diria. Tem, eu até conclamo aí o pessoal que tá vendo nosso vídeo, né? Tiver aí alguma questão da sua empresa, questão da produtividade, das situações das suas empresas ou de outros temas também, mandem para esse e-mail da BTG que o Paulo referenciou aí, que a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês e entrar em contato também, tá? Perfeito. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. E eu fecho aqui, né, com a frase que a gente iniciou. A história e a produtividade são eventos que sempre se repetem. Perfeito. Então, nós vamos passar por isso como humanidade, como empresas e como profissionais, se a gente estiver realmente juntos. Perfeito. Ok, pessoal. Então é isso. Esse foi mais um papo muito bom, muito agradável, aqui, cheio de informação, intenso, com o Marcelo Ferreira. E eu gostaria de reforçar as palavras dele. Tá? Comentem, questionem, critiquem, façam sugestões, participem. A gente está agora num momento histórico fantástico, onde a sociedade está com as ferramentas necessárias para se tornar colaborativa, se tornar integrada, conectada, realmente uma só comunidade. Tá? E aí estamos nos nossos canais das redes sociais, no YouTube, nos nossos sites do paponet.tech e da digitalpublish.com.br, além das páginas sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Então, nos acompanhem lá, mandem suas sugestões, mandem suas perguntas. Tá? A gente repassa aqui para os consultores, para esses nossos entrevistados, e ficamos aguardando aí. E aguardem também as próximas entrevistas, os próximos bate-papos aqui no canal. Tá bom? Se inscrevam, acionem as notificações e participem junto com a gente aí desse momento. Um abraço, até a próxima.